Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Nossa lição de hoje começa em Mateus capítulo 13 e teremos algum assunto também no capítulo 9 de Mateus. Estudo para a Escola Bíblica Dominical na classe de jovens e de adultos. Lição do segundo trimestre desse ano de 2017, com o tema As Parábolas. A presente lição já traz para nós uma parábola que Jesus fala em Mateus capítulo 13, mas em sequência outras mais, parábolas curtas, que são as parábolas da semente de mostarda, do fermento, das coisas novas e velhas, de um pai de família, e do remendo em panos e vinho em odres velhos, odres novos. Assim, a lição número 12 está com este título: As parábolas da semente de mostarda e do fermento, das coisas novas e velhas, e do remendo em panos e vinho em odres. Esta é a lição que nós vamos estar estudando. Para esta lição, temos inicialmente como leitura bíblica apresentada, proposta, em Mateus capítulo 13, os versos 31 a 34, apresentando duas parábolas, e depois outros textos mais estaremos apresentando, e outras 3 parábolas serão também colocadas em sequência. Mas por enquanto, só como leitura bíblica, o texto que aí temos, Mateus 13, verso 31 a 34, que podemos estar lendo ou podemos estar acompanhando em nossas Bíblias. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Na nossa sequência, nosso textuário proposto para a classe de jovens e adultos é o verso de número 52, também de Mateus capítulo 13, e que diz: e ele, Jesus, disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Na sequência, apresentamos o nosso esboço no modelo para a Escola Bíblica Dominical, que traz, além da introdução e da conclusão, os 3 tópicos. Primeiro, crescimento e efeito. Segundo tópico, o velho e o novo. E já uma outra parábola que está no verso 52 de Mateus capítulo 13. E terceiro tópico, tudo novo. É também o que encontramos em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17, 2 outras parábolas também. Pegando a nossa sequência daquilo que temos de material para as classes, como introdução queremos deixar este texto para falar a respeito do reino de Deus. Jesus usou de muitas ilustrações de maneira a manifestar os vários aspectos
do reino dos céus. Na presente lição estudaremos diversas parábolas proferidas pelo Senhor. São textos curtos, mas repletos de ensinamentos. Estejamos atentos e clamando por sabedoria em humilde receptividade. O Mestre pode abrir o nosso entendimento. Então, dentro deste assunto, lembremos que são várias parábolas, 5, em textos curtos, mas Deus pode colocar em nossos corações informações, despertá-las para as coisas importantes para nós mesmos e para nós passarmos as classes onde certamente estaremos ministrando em oportunidade futura. Lembrando sempre que nisso mesmo está a exortação que o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Continuando um pouco mais, entrando agora no primeiro tópico, crescimento e efeito, vamos para o material de classe. Nesse primeiro tópico, num primeiro parágrafo, queremos apresentar o que lemos em seguida. Para falar do crescimento do reino de Deus e da sua capacidade influenciadora, Jesus narra as parábolas do grão de mostarda e do fermento adicionado à massa. Na primeira parábola, Jesus compara o reino com o grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Seu crescimento supera o de qualquer outra semente. Ela aparece insignificante, frágil e quase invisível diante de tantas outras, mas ela se torna incomparavelmente maior depois de germinar. Observemos e consideremos um pouco sobre este assunto. Parábola do grão de mostarda é a primeira. Aqui diz que a semente da mostarda é a menor e dá a hortaliça maior. Se nós formos observar, tendo o que nós conhecemos como mostarda, aí parece que não está muito correto, porque para muitos dentre nós, no que nós entendemos por mostarda, não é a maior hortaliça. Então, na verdade, não precisamos nos prender ao tipo de, digamos assim, vegetação ou hortaliça. Precisamos entender que há sementes mínimas que, entretanto, produzem árvores ou plantas grandes. Isso que é o importante. Se para nós a mostarda não é o menor grão, mas havia um menor grão lá na Palestina que Jesus citava como exemplo na parábola. É que tradução, mudança de países e outras coisas mais, às vezes nós não compreendemos bem qual é esta planta que Jesus a ela se refere. Importante é a lição: uma pequena semente e dar como fruto uma grande árvore, a maior hortaliça. Todas nossas plantações geralmente são assim. Nós temos uma pequena semente, até mesmo a semente de abacate, relativamente à árvore que vai dar e a quantidade de frutos, já é um milagre. Já é um milagre. Assim, outras sementes mais, por exemplo, o grão de milho, forma uma árvore que não é tão grande assim, uma planta que não é tão alta, tão grande, mas entretanto já é bem maior que o próprio grão e dá centenas e centenas de grãos de milho. Então é um milagre de Deus. Lembrando que isso o Senhor está tomando como a influência do reino de Deus em um meio maior. Ainda que o início parece pouco, às vezes um mensageiro, 2 mensageiros, um pequeno grupo de mensageiros, mas isso pode vir a estar influenciando muitos ou mesmo todos. Muito bem. E lembrando ainda
que para o crescimento da planta não depende do homem. O homem pode plantar, pode regar, mas o crescimento só vem de Deus, o que é próprio também do reino dos céus, para nós compreendermos que muitas vezes não é somente o nosso esforço e a nossa estratégia que vai dar certo e fazer com que uma obra de evangelismo, de pregação do evangelho, venha de fato surgir efeitos muito bons. Não, precisa sempre da operação de Deus conosco, em todo o tempo. Sem mim, nada podeis fazer, ou sem mim, Jesus podia dizer, nada alcançareis. Mas continuemos um pouco mais ainda neste assunto. Num segundo parágrafo, digamos, com essa narrativa, Jesus ilustra o fato do reino de Deus, que começa de forma pequena, humilde, não contendo nada de visivelmente precioso, mas está destinado a crescer e encher toda a terra, trazendo consigo abrigo e proteção aos que se achegam a Ele. Observe que Deus não veio fazendo uma obra monstruosa. Se formos considerar a operação e o ministério de Jesus, concluiu, com poucas pessoas. Na verdade, ele somente tomou 12 apóstolos de imediato. E lá no cenáculo, a quantidade de discípulos que aguardavam o revestimento de poder eram apenas 120. Mas olha aí o fenômeno. Já numa primeira pregação de Pedro, 3.000 almas já aceitaram. Ou seja, é a pequena semente. Pedro, no caso, na sua pregação, mas o poder de Deus operando, o reino de Deus já atingiu 3.000 numa primeira palavra. Muito bem, continuando, alguns versos, texto bíblico que podemos apresentar ou destacamos, é a palavra de Daniel capítulo 2, verso 34, 35, quando para Daniel, ou antes para Nabucodonosor, Deus mostrou todos os reinos deste mundo e as suas glórias, mas por fim o reino de Deus é mostrado como uma pedra à parte daquela estátua, Daniel capítulo 2, mas uma pedra, um reino que está destinado a crescer, começando de uma forma bem simples, uma pedra. Assim Daniel 2, verso 34 diz: estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras, como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Um poucos versos à frente vai dar a interpretação. Daniel traz a interpretação. A pedra é o reino de Deus, que é eterno, e a pedra, sabemos, é Cristo Jesus, de um só, o Messias, o enviado de Deus, aquele que é a rocha, a base e a alicerce, como disse Pedro, que ele, como sábio arquiteto, pôs, não há outro alicerce, e que é firme no que a obra de Deus cresce tremendamente. E Jesus, Isaías 53, não tinha parecer nem formosura, mas era a obra do reino de Deus nele começado, na simplicidade da pedra. Por isso a exortação também para nós permanecermos na simplicidade que há em Cristo Jesus. Não importa outras coisas, importa sim que Deus esteja operando. Se Deus operar, de fato teremos um grande milagre. É a verdade. Voltando ainda a essa passagem de Daniel 2, 34, 35 e mais versos à frente com a interpretação. Lembremos que os reinos deste mundo têm aparência, ouro, prata,
cobre, ferro, mas vai diminuindo, chega a barro. Mas Jesus veio como pedra. Não é ouro, né? Riqueza e glória deste mundo, mas a pedra tem a característica de ter união. Por isso que Jesus disse, para sermos um como Ele é um com o Pai. É a união nossa, irmãos, olha como é importante, e que haverá sucesso da obra de Deus. Isso que precisamos entender. Muitos pensam que é ouro, riqueza, estratégia. Não, precisa a graça de Deus e união entre cada um de nós. O barro não tem união, partículas não se unem, mas a pedra são partículas que se unem de tal forma que a gente não sabe se é uma partícula ou se é um todo. Na verdade é uma unidade, as coisas de Deus, e destinados, como diz a palavra, a crescer e dominar toda a terra. Muito bem, em Atos capítulo 17, versos 6 e 7, temos outro exemplo, quando se considera Paulo pregando a palavra. Falamos de Paulo, podia ser outro. Muito bem, mas em Atos 17, verso 6, a colocação é essa: porém, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Neste texto, o importante é isso aí: esses que têm alvoroçado o mundo, publicando, ensinando que há um rei chamado Jesus. E de fato, em poucos anos o mundo inteiro já estava conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus, para todo lado. Então era a pequena semente que cresceu sobre a face da terra. Muito bem, se formos lembrar, tem outras passagens bíblicas que poderíamos considerar, como Pedro com a cura de Enéas, lá na cidade de Lida, parece que é capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e a notícia encheu toda a região. Aí, em sequência disso, Dorcas morre, chamou a Pedro. Estava sabendo que tinha um homem de Deus ali por perto. Chamaram a Pedro, e Pedro vai atender. Dorcas morta, é ressuscitado, e a notícia espalha por mais outra região. Um pequeno ato, e a notícia encheu cidades e cidades. Então observe isso, é o reino de Deus trazendo os seus benefícios para a multidão, para a população. Sequencialmente também, num tópico ainda primeiro, crescimento e efeito, num terceiro parágrafo, quero colocar, na segunda parábola, agora a segunda, o Senhor destaca o fato de que, ou o fato de, uma vez que o fermento é adicionado à farinha, permeia por toda a porção de massa, até que cada partícula seja atingida. O fermento fica invisível, mas todos podem ver o seu efeito. Isto mostra o modo penetrante pelo qual o reino influencia tudo o que toca. Todos os aspectos das nossas vidas são atingidos. A mente é mudada, o coração muda, os interesses, as afeições, o falar, o vestir, o sentir, o agir. Todo ser é atingido. Então considerem bem isso. O reino de Deus é fermento no meio da farinha, no meio desta massa da humanidade. Pode parecer invisível, mas está atuando, e o efeito aparece. O efeito aparece. Sempre nas coisas de Deus temos isto. Elias mesmo foi iludido, ou se iludiu dizendo: só eu sobrei, Senhor, né? Um grãozinho de fermento, mas já tinha feito coisas. E o Senhor fala com ele: não, ainda tem 7.000, ainda tem 7.000. Ou seja, a obra de Deus pode não ter aparência, não é visível, mas o seu efeito surge.
se nós atuarmos como temos que atuar, sendo testemunhas do Senhor, sendo, como diz a palavra também, luz, sal, no sentido também, entendamos, de que nós estamos como fermento, que devemos estar agindo, atuando, ainda que parece pouco, mas quando falamos com nossos colegas de trabalho, de estudo, com nossos parentes, ou com quem a gente contata no dia a dia da nossa vida, já vamos influenciando alguma coisa. Talvez basta uma palavra, uma alma já fica agitada, já fica incomodada, já fica impactada, e ali pode vir a salvação dessa e vai passar para outros mais da sua família. Daí a pouco está tudo espalhado numa aldeia, no povoado e também, enfim, numa cidade, num país, etc. Então, essas duas parábolas simples, a semente de mostarda, pequena semente que dá uma árvore bem maior do que ela. E segundo, o fermento invisível, mas que atua. O efeito é perceptível. Muito bem, continuando nesse nosso estudo, passando à frente para um segundo tópico, o velho e o novo, é o texto é o nosso texto-alvo, e que voltamos a apresentar para relembrarmos. O verso 52 de Mateus 13, quando diz: Ele, Jesus, disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Muito bem, passando em frente, nesse tópico segundo, o velho e o novo, num primeiro parágrafo do material de classe, consideremos em Mateus, capítulo 13, Jesus, após narrar várias parábolas, pergunta aos seus discípulos se eles haviam entendido tudo. E diante da resposta afirmativa, o mestre compara o escriba instruído acerca do reino de Deus a um pai de família que tira do seu tesouro coisas velhas e novas. Coisas velhas e novas. Ou o escriba instruído. Reparemos, Jesus perguntou para eles: vocês entenderam? Eles entenderam. Então já tinham algo que Jesus estava dizendo, é como um tesouro. É como um tesouro que deve estar guardado conosco. E cada um de nós, no conhecimento das coisas de Deus, podemos colocar assim, temos um tesouro conosco de coisas antigas, experiências antigas e coisas novas, porque não cessa. O reino de Deus é vivo e continua operando em cada um de nós, ensinando e fazendo ficarmos admirados a cada tempo. Então o assunto é tesouro. O tesouro do conhecimento do reino de Deus. Noutra parábola, noutra citação de Jesus, ele chama como a chave da porta. Quem tem conhecimento do reino de Deus tem a chave e pode abrir para entrar e para deixar os outros terem acesso ao reino de Deus. Por isso que Jesus falou, né? Infelizmente que muitos escribas fariseus tinham a chave e não entravam e não deixavam os outros entrar. Tinham conhecimento. Aí o que não pode acontecer conosco. Nós devemos ter a chave e o conhecimento, abrir as portas para que outros venham ao Evangelho, ao conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. Assim, temos um exemplo muito bonito na vida de Esdras. Sim. No capítulo 7, verso 6 e no verso 10, temos essa citação conosco. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei, lhe deu tudo quanto lhe pediu.
porque Esdras, verso 10, tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras levita, no cativeiro, mas não teve encontro de estar no cativeiro, longe da sua terra. Se aprimorou em conhecer as coisas de Deus. E o lindo é que era para cumprir, não é para mostrar sabedoria e conhecimento, não é buscando glória para si. Procurou conhecer para aplicar e depois poder ensinar. Lindo esse particular. Esse foi um homem que pediu ao rei Medo-Persa benefícios para socorrer Jerusalém. Era a época de restauração da nação. Outros estavam construindo a parte física, levantando o templo, levantando as casas, levantando também as muralhas, os muros, colocando as portas, reedificando toda Jerusalém. E vai preocupado em levar conhecimento. O rei lhe dá tesouros que eram do próprio templo de Deus e outras facilidades mais. Mas quem é que contemplou que dentro dele havia um tesouro maior? O tesouro maior era conhecimento. Ele pôde então ensinar outros, e com isso houve uma restauração, uma reedificação da nação no nível espiritual. Mas nós temos mais coisas a considerar. Passando a um parágrafo segundo, vejamos. Sobressai no texto o valor que é dado à palavra de Deus, comparado a um tesouro de onde o pai de família busca a provisão para a sua casa. É destacado também o relacionamento entre o que ensina e os seus discípulos, comparado à interação entre pai e a sua família. Muito bem, observe, só em si mesmo o conhecimento do reino de Deus é um tesouro. E depois, isso conduz que o reino de Deus não é uma coisa mecânica como se fosse uma indústria, uma sociedade só, não, é uma família, a família de Deus. Por isso é interessante tantas citações nas Sagradas Escrituras, que além de exaltar o valor da palavra de Deus, Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E por toda a Escritura nós temos citações diversas, como o Salmo 119, ou como a palavra de Paulo a Timóteo, que o conhecimento do Evangelho, das Sagradas Escrituras, tem o poder de nos conduzir à salvação que há em Cristo Jesus. Resumindo em palavras estas coisas. Mas sempre, em especial João, Paulo também, e também Salomão, quantas vezes, ao se referir àqueles a quem ele ministrava o conhecimento das coisas de Deus, ele diz, 1 João capítulo 2, verso 1, como exemplo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, também Salomão: filho meu, atenta para as palavras, né? Busca a sabedoria e o conhecimento mais do que a rubis. E também Paulo: filho meu, referindo-se a Tito, a Timóteo, que ele considerava como um filho gerado na fé. Então, essa ideia também de riqueza, que é a palavra de Deus, e o aspecto de família, o ensinador e seus filhos, ou discípulos, mais do que discípulos, filhos, é o que a palavra de Deus coloca. Mas avancemos um pouco mais. Em continuação, ainda nesse segundo tópico, o velho e o novo, na verdade, tesouro velho ou tesouro novo, o conhecimento antigo ou conhecimento novo, coisas antigas e coisas novas, são tesouro que se complementam e traz toda a riqueza do pai de família, ou o escriba
instruído, ou servo de Deus instruído nas coisas de Deus. Nesse terceiro parágrafo lemos: falando da palavra de Deus, ao mencionar o tesouro, se constitui de coisas velhas e coisas novas. Jesus valoriza tanto o velho quanto o novo, colocando-os no mesmo patamar. Para o Senhor, o valor está em aproveitar tudo do velho, mas com o real significado manifestado no novo. Aquele que é instruído saberá ver o novo no velho e o velho no novo. Nisso está a riqueza. Vamos considerar em diversos aspectos. Já temos considerado uma coisa que tenho falado, que é como que o conhecimento que cada um tem, as suas experiências no reino de Deus. Já falamos. Mas também consideremos que nós temos as Sagradas Escrituras, onde Deus falou muitas vezes de muitas maneiras. Muitas vezes e de muitas maneiras. Mas agora fala-nos através do seu Filho, Jesus. Então observe, temos a lei, com todos os rituais da lei, tantos acontecimentos, registros históricos, vamos dizer assim, nas Sagradas Escrituras, que são como que tesouros velhos, ou de um passado, algo antigo, que entretanto, voltando e ligando-se à manifestação do reino de Deus em Cristo Jesus, o velho junta-se com o novo, o velho está no novo, o novo está no velho, e é o grande tesouro que cada um de nós precisa ter, ou já tem, do que conhece, do passado e também do presente, nas Sagradas Escrituras, naquilo que entendeu da revelação e da lei, em suas figuras e sombras e profecias, e agora na realidade ou no cumprimento daquilo que foi falado. É o grande tesouro que nós temos conosco, coisas velhas e coisas novas. Consideremos Paulo. Paulo sempre ministrava e mostrava como era escrito, como foi no passado, o que significa hoje. Não é assim? Não atarás a boca do boi que debulha. Coisa lá do passado. Está lá em Provérbios, está em Provérbios. E qual é o assunto? Digno é o obreiro do seu salário. Não, aí clareou, né? Ou como também tanta coisa como no passado, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, o que significava e o que significa na verdade. Ou aquilo que está escrito, que o sumo sacerdote só podia ir ao templo, entrar no Santíssimo uma vez por ano, mesmo assim com o sacrifício, ou o sangue do sacrifício da expiação do pecado. Para depois falar de Cristo Jesus, fala que estava fechado o acesso, mas em Cristo Jesus o véu se rasga. Em Cristo Jesus o caminho está aberto, não só para o sumo sacerdote, mas todo o povo, né? E vem a palavra que diz: tenhamos ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Cristo Jesus. São coisas bonitas, irmãos, ligando o passado, o presente, o que a palavra disse, o que é, as profecias faladas e o cumprimento. É uma riqueza enorme, coisas velhas e coisas novas, entrelaçadas, o grande tesouro. Nesse aí, podemos citar o verso que temos em Colossenses 2, 1:16, quando diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Observe bem, coisas do passado, mas são figuras, não podemos parar só na figura, temos que entender o seu significado. É um tesouro muito grande, tudo aquilo que foi dado de figura, mas esse tesouro aumenta quando temos compreensão do que eles queriam dizer, do significado de tudo aquilo. Já em João capítulo 2, verso 7, depois o 8, temos João escrevendo: irmãos,
Não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Observe, mandamento novo, não é novo, é o velho, mas um mandamento novo te dou, e que na verdade é o mesmo mandamento. Aí vem, por exemplo, agora, diferentemente de João, Paulo: a lei, com todos os seus mandamentos, resume numa palavra: amai-vos uns aos outros. Quem ama o seu próximo cumpre a lei. Coisa simples, tesouros velhos e novos que o escriba instruído tem consigo. É o valor interno em nós. Mas, muito bem, tem outras passagens mais, como em João capítulo 1, verso 17: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Hebreus fala muito sobre o passado e o seu significado no presente. Tudo isso são riquezas que precisamos estar considerando sempre, e tudo aponta para Cristo Jesus, o Salvador, o enviado de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a porta, o caminho, a verdade pela qual temos acesso ao Pai. Avançando um pouco mais para o nosso terceiro tópico, tudo novo. Já agora vamos para Mateus capítulo 9, versos 16 e 17, duas expressões curtas também, praticamente duas parábolas bem curtinhas. Verso 16: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura, o rasgo. Ou 17, segunda parábola: nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. E dessas duas parábolas podemos então extrair e comentar algumas coisas. Mas tópico terceiro, tudo novo. E agora os assuntos dos versos que citamos, 16 e 17 de Mateus capítulo 9. No primeiro parágrafo, no material de classe, extraímos, para ilustrar a necessidade de renovação completa dos que entram no reino de Deus, Jesus usa duas comparações: a parábola do remendo novo em roupa velha e a do vinho novo em odres velhos. Em ambos os casos, o prejuízo é total. Perde-se a roupa e entorna-se o vinho, e danifica-se os odres. Nas duas narrativas é retratada a incompatibilidade da excelência da vida cristã se manifestar em um coração ainda não conquistado pelo poder do Evangelho. Repito esta oração última que nós lemos: nas duas narrativas é retratada a incompatibilidade da excelência da vida cristã se manifestar em um coração ainda não conquistado pelo poder do Evangelho. Tanta novidade, tanta glória, mas colocado numa vida que vai viver a vida antiga, não pode. Tem que ter odres novos, porque o vinho é novo, e aí ambos se conservam. É a figura que a palavra está trazendo nestas duas parábolas, do remendo e do odre, que deve conter-se novo, o vinho novo também. Vinho novo em odres novos. Assim, no segundo parágrafo, continuamos a dizer: a mudança efetuada no que ingressa no reino de Deus não é simplesmente um remendo,
ou apenas algumas alterações no comportamento. Possuir o reino de Deus significa passar por uma transformação radical. Equivale a um novo nascimento. Implica um rompimento total com o velho homem e a antiga maneira de viver. Observem bem isso. Para viver com Cristo, é necessário antes morrer com Ele. Temos a promessa de um novo coração, mas antes o coração de pedra deve ser arrancado. Observe bem isso. Vem o Evangelho e tem que encontrar um novo ser. Aí o novo nascimento, a nova natureza, a natureza divina. Aí tudo tem que ser novo. Agora imagine tanta riqueza e tanta santidade que o reino de Deus é em si mesmo implica ser em nossa vida, vivendo a vida antiga do jeito que era, nos ídolos mudos, nas várias operações e procedimentos normativos dos homens. Nada disso. Tudo tem que ser novo. As coisas de Deus numa vida nova. Por isso precisamos estar atentos também, né? Como é o nosso viver? É o viver antigo, que não corresponde à riqueza e à novidade gloriosa, pura e tanta coisa excelente do reino de Deus? Não cabe. Precisamos considerar isso de uma forma muito mais séria. Mas texto temos nas Sagradas Escrituras diversos que vão colocar isto. Tomando como exemplos 3 textos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é a citação que temos. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia algo mais errado, outras coisas erradas, não faz mais. Antes nos eram trevas, agora somos luz. Então temos que ser essa criatura nova, porque o vinho é novo em nós. A graça de Deus, os dons do Espírito Santo e tanta coisa que poderia ser colocada em palavras. Já Ezequiel que falou sobre isso. No seu capítulo 36, versos 26 a 28, Ezequiel, em profecia do que Deus faria em nós, diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E o 28, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, eu vos serei por Deus. Mudança. Deus muda tudo, desde o interior. Aí temos também aquela outra palavra em Isaías capítulo 11, que a ovelha vai pastar junto com o leão. Ou seja, a natureza do leão vai ter que ser mudada, porque agora somos irmãos. Nenhuma maldade deverá haver entre nós no Monte Santo de Deus. Tudo trocado, vasos novos ou odres novos e conteúdo novo da graça de Deus. Romanos 6, capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. A natureza carnal acaba, morre, para viver uma nova natureza. O homem espiritual criado à imagem e semelhança de Deus, em toda a santidade, em todo o conhecimento. Considere bem estas coisas, representado nessas simples parábolas que já vimos antes. A parábola do remendo e dos odres com o vinho. Odre novo, vinho novo, ou vinho que é o mais excelente, em odres novos. Muito bem. Assim, partindo para uma conclusão,
Depois desses versos apresentados, temos então o dito. Vimos mais uma vez que o Senhor, na sua sabedoria, usa objetos e situações normais do conhecimento dos seus ouvintes com o intuito de transmitir o conhecimento de verdades espirituais sobre o reino de Deus. Resta-nos atentar para as diversas lições dessas parábolas e nos esforçar para pôr em prática. Lembremos, somos chamados a ser praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. E podemos colocar aqueles que falam daquilo que não se vive. Ou lembrando a palavra que Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Temos por obrigação influenciar o nosso meio. Atente bem para isso, irmãos. Isso é sério, mostra no nosso padrão de vida cristã. Estamos influenciando no nosso meio? Estamos influenciando? Os benefícios se veem? Há efeito? Ou está acontecendo o contrário, em que estamos sendo influenciados pelo mundo? É o que precisamos estar analisando na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa comunidade, no seio da igreja. O que está influenciando mais? O mundo influenciando na igreja ou a igreja influenciando na sociedade? Precisamos considerar isso, porque o fermento é para levedar toda a massa. O sal tem que temperar, tem que salgar, tem que conservar. A luz tem que clarear. Portanto, vamos influenciar o mundo. É o assunto também conclusivo dessas parábolas todas. Assim, lembremos, temos passado por esses tópicos na nossa lição, que neste trimestre é sobre as parábolas. Agora foi a lição de número 12, as parábolas da semente de mostarda e do fermento, das coisas novas e velhas, do remendo em panos e vinho em odres. E no nosso esboço, além da introdução e a conclusão, os tópicos: o crescimento e o efeito, o segundo tópico, o velho e o novo, e o terceiro, derradeiro, tudo novo. E assim, tendo passado por esse texto, lembramos o nosso texto áureo final. E ele disse-lhes, Jesus disse-lhes: por isso todo escriba, todo homem instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus 13, verso 52. Nós, como servos de Deus, instruídos nas coisas de Deus, temos dentro de nós tesouros de alguma coisa no passado e tesouros novos, porque a obra de Deus continua, se faz nova a cada dia. E assim encerramos a nossa lição de hoje, lição de número 12, neste segundo trimestre de 2017. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.